tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do momento em que você está assistindo esse vídeo. Aqui é o professor Guilherme Rodrigues, professor de literatura de vocês. Queria aqui saudar a todos, e já de antemão, desejar para vocês do primeiro ano vespertino uma boa sessão de estudos e de reflexões sobre os conteúdos de nossa prova. Pois bem, galera, como vocês bem sabem, o conteúdo da prova de literatura, dessa sexta-feira, vai focar 4 conteúdos. O tema da intertextualidade, metalinguagem, o ponto felicidade clandestina, que vai estar intimamente ligado com o tema da metalinguagem, e por fim o quintismo, em diálogo com as duas obras, História da Província de Santa Cruz, do Pero Magalhães Gândalo, e o poema A Santa Inês, do padre português José de Anchieta. Pois bem, vamos lá. Como vocês bem sabem, a literatura, como uma forma de diálogo, ela não está isolada, ela não se faz em si mesma. A literatura, ela se efetiva principalmente a partir das suas relações dialógicas com outras obras. Como eu bem disse em minhas aulas, a literatura, ela nunca é original a partir de um conceito quase que equivocado de originalidade, como alguém que escreve algo que ninguém jamais escreveu. Nós sabemos bem que não é assim. Então, quando nós pensamos nesse diálogo que um texto literário mantém com o outro, nós vemos então com o conceito de intertextualidade, que é o quê? É o texto que, de uma forma ou de outra, mostra a sua base em um outro texto que o antecede. A intertextualidade, ela pode se manifestar de diversas formas. E aqui nós temos alguns exemplos de manifestação desse chamado diálogo intertextual, ou seja, o diálogo de um texto com outros textos. O primeiro conceito de intertextualidade, que é o mais básico, é o que a gente chama de citação. Quando em um poema, em um conto, em um romance, o escritor ele faz referência a uma obra. Lembrem do livro Transtorno de Anelito de Oliveira, em que o Anelito, em um poema, ele diz, Narciso, olha-se para o espelho e é engolido. Aqui o Anelito faz um diálogo, cita o famoso mito grego do belo jovem Narciso. No outro poema, lá no último poema do livro, Brasília Blue, ele diz, por exemplo, abril é o mais cruel dos meses. Ele está aqui claramente dialogando com a obra de um escritor norte-americano, T.S. Eliot. Então ele faz essa citação dessa obra, uma referência a essa obra. Outro tipo de intertextualidade é quando um texto, ele, com outras palavras, ele fala, em essência, do mesmo tema de um texto anterior. Por exemplo, um diretor americano chamado Baz Luhrmann, não vou falar, depois eu chego em literatura propriamente dita, o Baz Luhrmann, ele dirige um filme chamado Romeu e Julieta, baseado, evidentemente, na famosa peça do Shakespeare. Ele pega, em essência, o tema do Shakespeare, os personagens do Shakespeare, mas coloca Romeu e Julieta nos dias de hoje. Ele adapta, recontextualiza a famosa obra de Shakespeare, mantendo a essência, mas dando uma nova roupagem. Então, quando é que acontece a intertextualidade? No poema que eu trabalhei com vocês, do Carlos Drummond de Andrade, um poema chamado A Nova Canção do Exílio, o Drummond pega o famoso poema do poeta romântico Gonçalves Dias e fala de toda aquela essência saudosista, essa visão muito amável e pura e sublime do Brasil. A mesma coisa que o Gonçalves Dias fez no século XIX, só que aqui com outras palavras. Então a paráfrase é o quê? Essa frase paralela. Elas dizem a mesma coisa, em essência, mas com palavras ou construções poéticas diferenciadas, mas mantendo a mesma essência. É o contrário da paródia. A paródia, ela pega o texto anterior não para reverenciá-lo, não para corroborar ou concordar com ele, pelo contrário, a paródia, ela é a rasura, a paródia é a pirraça, a paródia é o texto que brinca, que deturpa o texto anterior. Vocês já devem ter feito isso várias vezes, ouvido, quando se pega uma canção e muda-se a letra dessa canção, sempre apelando para o humor. Isso é a paródia, a brincadeira com o texto, sempre a paródia é marcada por esse tom irreverente. Tem um poema de um poeta modernista,
o José Paulo Paes, né, que pega o mesmo poema Canção do Exílio do século XIX do Gonçalves Dias, e ao invés de Minha Terra tem palmeiras, onde cantam sabiás, ele diz canção facilitada, canção do exílio facilitada, em que ele brinca lá, maná, papá, sinhá, sofá, cabá. Ou seja, essa brincadeira que ele faz com o poema do Gonçalves Dias é o que nós chamamos de paródia. E por fim, nós temos a epígrafe. A epígrafe é o quê? Você tem um texto e antes desse texto iniciar, o autor coloca uma pequena citação no alto do texto, na introdução do texto, uma citação de um outro escritor. Lembre do livro Transtorno de Anelito de Oliveira? Quando você abre o livro, lá tem uma citação de um poema do Cruz e Souza. Aquilo é epígrafe. Essa inscrição que, de uma forma, né, é uma maneira do autor, com um texto de um outro escritor, antecipar a temática da sua obra.